São vinhos nobres, alguns até raros, e que traduzem colheitas de qualidade única. A Hora de Baco desta semana é dedicada aos Porto Vintage. Alguns dos grandes vinhos do mundo têm a designação de vintage. O vinho do Porto Vintage, bem português, é sem dúvida um desses vinhos. No programa de hoje vamos conhecer um pouco melhor este néctar. Venha daí comigo. Os vintage são vinhos do Porto tidos como excepcionais. Apreciados poucos anos após a colheita ou depois de vários anos de adormecimento em garrafa, são vinhos que impressionam por possuírem características únicas no mundo. Ao contrário do que se possa pensar, a designação vintage não significa 20 anos. Vintage é a palavra inglesa para um ano de vindima e é assim que nasceu esta categoria. Quando estamos a falar de um vintage, estamos a falar do melhor vinho do Porto, de um ano muito bom, que após um estágio de 2 anos em madeira, o vinho é engarrafado e estamos a falar de um vinho que tem o potencial para envelhecer na garrafa durante décadas, quase uma vida na garrafa. Depois desse engarrafamento, ou vem para a garrafeira, para as nossas garrafeiras, ou pode ir para o consumidor. E o consumidor pode envelhecer, ou pode até consumir um vintage jovem, porque um vintage novo é um exemplo de um vinho do Porto perfeito. Nós, no Instituto, avaliamos 2 anos depois. E é engarrafado entre o segundo e o terceiro ano e é um vinho com um elevado potencial de envelhecimento. Portanto, é um vinho excepcional, não é um vinho com 20 anos. Apesar de tudo, eu penso que ainda aumenta mais a confusão, é que como é um vinho que consegue envelhecer bastante bem, muitas das vezes é consumido 20 anos depois. Mas, portanto, normalmente os produtores guardam as suas melhores uvas, reservam-nas, põem-nas de lado, vinificam-nas à parte, com todos os cuidados, para produzirem o vinho de melhor qualidade, que é o vintage normalmente, apesar de haver, se calhar, quem use também para fazer tawnies velhos, mas isso seria menos comum. Alguns produtores, depois da respectiva aprovação do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, são capazes de obter vintage em várias colheitas. Mas quando a maioria desses produtores o consegue, esse passa claramente a ser um ano vintage. Todos os anos há vinhos vintage, ou praticamente todos os anos já há vinhos vintage. Portanto, se alguém conseguir produzir um vinho que tenha qualidade, que o Instituto lhe atribua a qualidade de vinho vintage, e se a pessoa entender comercializar o vinho, portanto, poderá comercializar como vintage. Quando a declaração do ano vintage é feito pela Confraria de Vinho de Porto, não é feito pelo Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto, quando mais de 50% das empresas que são suas associadas ou suas confradas produzem vintage nesse determinado ano. Portanto, os últimos foi 2003, 2000, 97. No final de cada vindima, produtores e enólogos avaliam os resultados de mais uma safra. Mas será que logo aí percebem que estão perante um potencial vintage? Sim, as condições atmosféricas, sobretudo a maturação, a evolução da maturação, permite-nos avaliar e vendo se avizinha uma vindima de grande qualidade ou não. Para dar um exemplo, a vindima de 93 foi o maior desastre que eu me lembro desde que trabalho em termos qualitativos. Logo à partida vimos que não havia possibilidade de haver um vintage, de haver grandes vinhos, porque realmente as condições atmosféricas não eram as ideais. A vindima de 2004, logo pelas condições de maturação que tivemos, deu-nos para ter uma ideia que iria haver uma colheita de boa qualidade. Quem fala de 2004 fala de 2003, 2000. As condições de maturação foram as ideais. As expectativas que se foram criando foram sendo desde logo grandes e que se confirmaram
nestes casos? Não há dúvida que nós, como enólogos, temos sempre um feeling sobre aquilo que produzimos, sobre o ano. Nasce pelo acompanhamento agrícola e vai tudo culminar com a vindima em si. E feelings temos. Agora, a grandeza do ano, podemos até criar algumas expectativas, mas normalmente são 2 anos após a vindima em que houve 2 invernos para verdadeiramente deixar o vinho exprimir o seu potencial, em que tomamos a decisão se havemos de engarrafar um vintage clássico, que no fundo é a eleição dos melhores anos numa década, ou se vamos engarrafar como um vintage, mas neste caso como um vintage de quinta, onde separamos as parcelas das quintas diferentes e engarrafamos individualmente para envelhecer como vintage. E quais as diferenças entre os vintages clássicos e os vintages de quinta? O último grande ano que nós consideramos foi o 2003, e quando falamos grande ano, estamos a falar de um vintage que tem o potencial de envelhecer muitos anos na garrafa, talvez 60 ou 80 anos. No entanto, temos 2 exemplos de vintages extraordinários, tanto o 2004 como o 2005, são vintages de quinta, por exemplo o Quinta de Vargelas, em que foram engarrafados na mesma 2 anos a seguir, mas vão evoluir um pouco mais depressa. Talvez são vintas para envelhecer em 40, 50 anos na garrafa, para mostrarem o seu grande potencial. A grande capacidade de envelhecimento em garrafa, desde que nas condições ideais de temperatura e umidade, ajuda a distinguir os Porto Vintage. Casas tradicionais de vinho do Porto, como a Taylors, a Symington, a Ferreira ou a Sandman, escondem nas caves autênticas raridades. O vintage é um vinho muito especial que só ocorre normalmente em média 3 vezes em cada década, quando as condições climatéricas são excepcionais e quando o vinho realmente é muito especial. E só nesses anos, só uma pequeníssima parte da colheita é engarrafado como vintage. Engarrafado quando tem 2 anos de idade e depois envelhece em garrafeira lentamente ao longo dos anos e normalmente atinge a sua amplitude, a sua melhor fase à volta dos 20 anos, mas como temos aqui estes vinhos antigos, isto são colheitas excepcionais que ainda se encontram num estado admirável após 40, 70 anos, no caso de alguns. E mesmo, lembro-me, por exemplo, o Baron War 1900, bem recentemente, que estava em umas condições absolutamente excepcionais, que ainda cheio de vida, cheio de cor, e portanto é um vinho que tem a possibilidade de envelhecimento ao longo de muitos anos e manter a sua qualidade. É por tudo isto que a abertura de uma garrafa de vintage velho implica quase um ritual. Ele, conforme vai envelhecendo, ele vai depositando, e eis a necessidade de deixar uma garrafa de pé pelo menos 6 a 12 horas antes de ser decantado, antes de ser servido. A rolha provavelmente poderá já não estar nas melhores condições, tentar abrir com algum cuidado, tirar a rolha da garrafa. Existe até a forma de abrir a garrafa com tenazes, a quente, a fogo, quando, exatamente por causa dessa dificuldade de abrir estas garrafas de vinho de Porto Velhos. Isto porquê? Porque, por causa também do teor elevado de açúcar do vinho do Porto, que vai fazer a rolha ainda agarrar-se mais à garrafa. Portanto, essa abertura com tenazes é com uma tenaz quente, põe-se a tenaz quente à volta do gargalo da garrafa e depois deita-se um bocado de água gelada. Isto deve ser feito a meio da rolha, porque depois se puxa para fora para não entrar nenhum vidro para dentro da garrafa. Depois de aberta a garrafa de uma forma ou de outra, deve ser decantada com cuidado, com uma luz por baixo, tradicionalmente era uma vela que se punha por baixo da garrafa, para se ver até onde é que se poderia decantar o vinho sem passar depósito para dentro de cântaro. Depois deixar respirar umas horas, eu diria, e levá-lo para a mesa e apreciá-lo em todo o seu esplendor. E quais as características de prova de um Porto Vintage?
toda a categoria dos vinhos frutados encorpados tem esta cor, tinta, característica, ou que mais se assemelha realmente aos vinhos que nós estamos habituados a consumir sem ser vinhos frutificados do Porto. O vinho do Porto começa por ter uma cor que nós até definimos como retinta, quase a dizer 2 vezes tinta, portanto ter uma cor, isto na altura da aprovação, 2 anos depois da sua produção, 1 ano e meio depois da sua produção, tem que ter esta cor retinta que já tem laivos violetas, que não é muito comum. Depois tem que ter uma intensidade e uma elegância de aroma pouco comum e normalmente, portanto, naturalmente estamos aqui na família dos frutos vermelhos, frutos pretos, mas também algumas é muito comum aparecerem-nos aromas florais ou até que nós descrevemos balsâmicos de esteva e muito interessantes. Na boca tem que ser vinhos com bastante estrutura. Muita estrutura, isto porquê? Porque são vinhos que têm um potencial de envelhecimento enorme, isso faz parte do seu estatuto. E para isso precisam ter bastante estrutura. Isto muitas das vezes é confundido com vinhos muito adstringentes, naturalmente que são adstringentes, mas têm que ser equilibradamente adstringentes. Portanto, tem que ter estrutura e taninos que suportem essa estrutura e que equilibrem essa estrutura para envelhecer. Mas se forem só adstringentes e não tiverem estrutura, não são aprovados. Nos últimos anos, tem prevalecido a tendência de consumir vintage logo que ficam disponíveis no mercado. Afinal, qual é a melhor altura para apreciar um vinho como este? Cada pessoa tem as suas preferências. Eu, por exemplo, gosto imenso de cheirar um vintage novo. Acho que aí é uma explosão, uma concentração aromática. Gosto, sobretudo, do cheiro, do aroma dos vinhos. Para beber, já prefiro um vintage com alguma evolução. No meu caso pessoal, mas isso é uma questão pessoal. Não posso estar a dizer se o vinho é melhor agora ou se é melhor mais tarde. Há quem goste dos vinhos mais novos e goste dos vinhos cheios de estrutura, muito concentrados e que os deve beber novos. Há outros que gostam de esperar e beber os vinhos já com mais harmonia, com mais elegância, como é o meu caso, como eu prefiro, pessoalmente tenho preferência desse estilo de vinhos, mas é uma questão que eu não posso dizer, olha, beba assim, beba novo ou beba velho. O ideal será provar o vinho em novo, cheirá-lo e provar uma garrafa e guardar, se possível, o vinho mais algum tempo, então para ver as diferenças. Depende, se prefere a intensidade, a potência, a explosão de aromas e de sabores, aconselhar-lhe a beber o vinho, o vintage mais novo. Se prefere a delicadeza, se tem tempo para aguardar, se tem tempo para esperar, se prefere esperar e prefere, mais uma vez, esperar também pelo vinho no copo, que um vintage com idade já precisa de um pouco mais de atenção. Não será essa explosão e essa intensidade, mas será mais a delicadeza, a elegância, apesar de naturalmente ter bastante intensidade aromática e persistência, mas será mais a delicadeza, a elegância e o equilíbrio que irá encontrar no vinho. Um vintage, quando é novo, quando é engarrafado, eu digo que é o vinho do Porto perfeito. É um vinho com muita cor, muito tanino, muita estrutura, mas em harmonia. E ele tem que ter essas características para poder ter estrutura para envelhecer. Ele é jovem, é frutado, taninoso. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai depositando a matéria corante, ele vai amaciando. Um vintage, normalmente com 10 anos de garrafa, começa a ganhar as características, aromas de garrafa, começa a ficar aveludado. Normalmente um vintage, quando tem 30, 40 anos, já começa a ter tons ligeiramente acastanhados, mas também com uns perfumes, uma suavidade que é único de um vinho que é engarrafado e envelhece na garrafa. Mas antigamente os vintages, por tradição, só se bebiam com muitos anos. Hoje já não é assim, ou seja, continuam-se a beber, obviamente, os vintages muito velhos, mas já se bebem vintages novos. Na sua opinião, qual é que é preferível? Os dois, mas sem dúvidas. Um vintage novo, por aquilo que eu estava a descrever, pela intensidade de fruta, é uma combinação magnífica com uma sobremesa muito forte, como uma sobremesa de chocolate, ou até com um charuto. Quando a intensidade de um vinho novo... Aliás, hoje em dia nós gostamos muito dos vinhos de mesa novos, frutados. No entanto, nada tira a elegância que só o tempo dá.
e aquilo que só os grandes vintage têm a capacidade de fazer na garrafa. Os vintage são uma opção a ter em conta no final de uma daquelas refeições. Há quem aconselhe este tipo de porto com chocolate. Das associações mais interessantes que eu fiz foi com um vintage novo, bastante aromático, com uns aromas bastante florais, com um chocolate preto com recheio de violeta. Isto é realmente qualquer coisa de surpreendente, mas uma associação fantástica. Eu pessoalmente gosto com chocolate preto. Há quem ache que há um confronto de tanino, de agressividade demasiado, porque o chocolate preto também é amargo, não é, naturalmente, mas para mim é uma associação que eu diria máscula-masculina de intensidade entre o chocolate e o vinho de Porto vintage novo. Além do chocolate, entre as possíveis combinações gastronómicas com vinho do Porto Vintage, destacam-se os queijos e as sobremesas à base de frutos vermelhos. Eu, quando falo no Porto Vintage, em primeiro gosto sempre de sugerir as meias garrafas, porque uma meia garrafa, como nós sabemos no caso do Porto Vintage, o Porto Vintage é um vinho que, uma vez aberta a garrafa, comporta-se como um vinho de mesa normal, ou seja, é para se beber, não é como no resto das categorias de vinho do Porto, que se pode deixar a garrafa aberta e o vinho mantém-se. Aqui, no caso, ele dura sempre 1-2 dias e depois, se nós não conservarmos com algum método, tipo vácuo ou isso, ele vai perdendo as suas características. Portanto, uma meia garrafa é, no fundo, a medida ideal para 4, 6 pessoas, também depende um bocado das pessoas, não é? E beber isto, sobretudo, com sobremesas ou queijos. No entanto, o Porto Vintage é também um grande vinho para acompanhar, por exemplo, pratos de caça. Ou pratos muito intensos. No fundo, o Zé Silva há bocado estávamos a falar numas perdizes que conhece, que os perdizes dos 7 temperos, e eu só estava a imaginar essas perdizes com um vintage novo. No fundo, estamos aqui a falar de uma comida, de um prato que tem muita intensidade e de um vinho que consegue acompanhar essa intensidade. Daí também se falar muito na combinação do Porto Vintage com chocolate, porque o chocolate é um prato com muita intensidade. É muito difícil de acompanhar um vinho com chocolate e, no caso, o Porto Vintage acompanha bem. Aguçado o apetite, pois bem, aqui ficam 2 exemplos de possíveis harmonizações com vinho do Porto Vintage. Entretanto, em termos de harmonizações, e isto serve para qualquer vinho, não apenas para o Porto Vintage, nós temos 2 grandes regras, que são a harmonização por contraste. No caso, nós temos um vinho doce com uma sobremesa salgada, no caso um prato salgado, que é o queijo, não é? Isto é uma harmonização por contraste. E depois temos a harmonização por semelhança aromática, que no fundo aqui temos uma sobremesa de frutos silvestres que vai acompanhar bem os aromas de frutos silvestres que o vinho tem. Nestas 2 regras, o que temos que ter sempre em atenção é que a intensidade, tanto do prato como do vinho, têm que ser similares, ou se não forem similares, pelo menos o vinho tem que ser um bocadinho superior ao do prato. E isto é a regra geral para as harmonizações. Portanto, o que eu estou aqui a propor é, no fundo, uma harmonização clássica, que é os queijos intensos com um vinho frutado, encorpado, de grande intensidade, doce, e deste lado uma harmonização que vai por semelhança aromática, e eu já estava a dar mais aroma à sobremesa, e que é coloração. Exatamente, coloração, no fundo frutos silvestres, que é o aroma que temos neste tipo de vinhos, e depois intensidade, porque o prato também é doce e a intensidade da doçura aqui acompanha bem a intensidade do vinho, e é isso. Sendo vintage um vinho especial, haverá também momentos especiais para abrir uma garrafa como esta? O vintage faz toda a diferença, quer dizer, é um vinho que, especialmente no inverno, quando está frio, aquece o coração, mas ao mesmo tempo é um vinho que em grandes ocasiões vai muitíssimo bem e combina muitíssimo bem ao fim de uma refeição com queijos, com doces. Não precisa de ser uma posição especial. O especial pode ser a refeição em si, não é? Um encontro de amigos ou de família, em que no fim se termina com um copo de vinho. Sim, é um vinho cheio de sabor e cheio de complexidades e de aromas. E é muitíssimo agradável, e é pena que
mais gente não experimenta este vinho, que é realmente excepcional e um produto nacional que merece ser bebido frequentemente ao fim das refeições, não só em ocasiões especiais, mas quando há um bom jantar. Eu diria que um Porto Vintage é um vinho de tal maneira intenso, um vinho de tal maneira estruturado quando novo e harmonioso e elegante quando velho, que é difícil ficar-se indiferente a um vinho deste tipo. Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade, que tenha algum gosto pela prova, não precisa de ser um conhecedor, mas ao provar um vinho destes, certamente que não ficará indiferente, porque é um vinho de tal maneira rico e complexo, que em qualquer um do seu estágio, quer seja novo, tem umas determinadas características que o fazem com que o vinho seja completamente distinto dos outros, quer quando velho, que dificilmente uma pessoa qualquer consumidor ficará indiferente a estes vinhos, não é? Um vinho de um patamar elevado que por si só garante um momento especial. Um Porto Vintage pode ser simplesmente isso. Esta semana, num programa dedicado ao vinho do Porto, vou propor 2 vinhos completamente diferentes. Um vinho da Madeira e um colheita tardia ou vindima tardia do Dão. No Dão, a Casa de Santar a fazer grandes vinhos de mesa, aqui a fazer e a propor-nos o Outono de Santar, da colheita de 2004, aproveitando a excelência da casta em cruzado, uma casta típica do Dão, a Casa de Santar a fazer um vinho muito elegante, um vinho pleno de aromas, com aquele toque adocicado que os colheitas tardias sempre têm e que vai ligar muito bem no princípio de uma refeição com um foie gras ou algumas pastas de fígado, ou então com uma sobremesa doce. Numa boa garrafeira custará cerca de 12 euros. Da Ilha da Madeira, um vinho de um produtor tradicional, Justinos, aqui a apelidado de Fine Rich, um vinho muito complexo, um vinho cheio de aromas daquelas frutas que vêm das castas tradicionais de que o verdelho faz parte integrante, um vinho que passa 3 anos em casco de madeira a ser estufado naqueles patamares acima do solo, muito ao contrário do vinho do Porto, um vinho muito elegante e que vai muito bem com entradas frias, com um salmão, com uma pasta de fígado, ou então depois do café para continuar para a noite fora. O Justinos, numa boa garrafeira, custará cerca de 8 euros. Como vem sendo habitual, no início de dezembro, Viseu tomou contacto com mais uma edição do Dão Vinhos e Gourmet. O encontro no Solar do Vinho do Dão deu a provar alguns dos mais recentes lançamentos daquela zona vitivinícola. É o 4º ano consecutivo que nós estamos com este evento. Tem sido um evento bastante importante para a região do Dão e para os vinhos do Dão. Temos dado cada vez mais a possibilidade do nosso produtor dar, portanto, ou mostrar aquilo que de bom se faz na nossa região e também a possibilidade do consumidor vir aqui até o Solar do Vinho do Dão e provar este valioso néctar que é o vinho da região do Dão. Eu acho que isto é muito importante, não é para fazer negócios, é para nós termos o feedback, daquilo que o consumidor pensa. Eu acho isso muito importante. Acho que o consumidor tem evoluído imenso. O consumidor, inicialmente, quando eu comecei nestas coisas, o consumidor tinha muito pouca cultura. Neste momento, o consumidor, cada vez há mais número de pessoas que sabem o que querem. Isso nota-se imenso. E aqui estamos justamente perante essa concentração natural dos vinhos, essa elegância natural. Esta é uma região em que os vinhos surgem apelativos naturalmente. Não é? Sou da Serra da Estrela e, portanto, também falo um bocadinho com o coração, mas mesmo com o coração, apelando um bocadinho à razão, acho que o Dão tem melhorado imenso nos últimos anos e é uma região com futuro, uma região com passado, porque o Dão tem um passado importante, mas também com futuro. Acho que as pessoas, os consumidores de vinho podem continuar a consumir Dão porque é uma região com futuro. A 4ª edição do Dão Vinhos e Gourmet contou ainda provas de vinho comentadas, sessões de show cooking, uma mostra de joalharia, exposições de pintura e uma wine party,
sempre no solar do vinho do Dão. No final do programa de hoje, regresso às Caves Taylors em Vila Nova de Gaia e ao seu restaurante para vos propor mais uma belíssima ligação do vintage com comida. Neste caso, tenho à minha frente uma panóplia de cores num prato constituído por queijo da serra, presunto e cogumelos selvagens envoltos numa massa brique, acompanhados de uma salada de rúcula selvagem com azeite do nosso. Neste caso, vai fazer uma ligação perfeita do vintage 2004 de Vargelas com a entrada quente. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.